Olá, bem-vindo ao canal Cabala Proibida. Neste vídeo especificamente eu quero tratar a respeito de uma situação que o mundo inteiro está vivenciando e é uma situação que parece que não tem uma solução diplomática. De um lado, você vê e ouve no noticiário, que os Estados Unidos e Israel estão travando uma guerra contra o Irã. Como que a Cabalá vê o conflito? Como é que nós enxergamos, através dos preceitos da Cabalá, o que está acontecendo? Quero que vocês entendam que para a Cabalá, o que nós estamos vendo na televisão e lendo nos jornais é apenas uma sombra de uma guerra que ela está acontecendo em dimensões muito mais profundas do que apenas essa guerra física que está acontecendo, tá? Então, neste vídeo eu quero conectar vocês a 7 conceitos que vão definir e que definem, segundo a Cabalá, o destino da humanidade. O primeiro desses conceitos é o conceito de Hagliá, o conceito de exílio. E o que exílio tem a ver com isso? O que exílio tem a ver com o conflito atual entre Israel e Irã? Na realidade, na tradição judaica, o exílio não é apenas estar fora da sua terra, não é apenas estarmos fora de Israel, da terra original ou da terra prometida, mas também é estar no mundo de ocultamento, estar no mundo onde você esteja oculto, tá? Então, como é que a gente faz a conexão? Para a Cabalá, existe o exílio chamado exílio de Edom, que é o exílio de Ismael. Ismael é o personagem da Bíblia que deu origem ao povo árabe, ou seja, ao povo que deu origem também à religião islâmica, a religião muçulmana, tá? Então, essa pressão que o Irã exerce sobre as fronteiras de Israel, essa pressão que fica exercendo sobre Israel de que vai varrer Israel do mapa, de que vai exterminar o povo de Israel, ela fica dentro de um limiar e acaba sendo a manifestação física de um exílio espiritual. Um momento em que a presença divina parece escondida e o perigo sempre é iminente. Parece que Deus não está atuando, parece que Deus não está ali. Então, a Hagliá, que seria o exílio, é o desconforto necessário, que força esse despertar. Então, o sentimento de exílio, de estar fora, de não estar pertencendo, de não pertencimento, e principalmente nessa questão espiritual de estar fora, o povo do Irã, por exemplo, ele está vivendo algo que não é típico da sua origem, o Irã passou por um período bastante grave onde as suas características foram ceifadas, através desse sistema atual do governo religioso islâmico muçulmano do Irã. Então, esse sistema agora, ele tirou as características atuais, ele fez com que o povo do Irã, espiritualmente, emocionalmente, estivessem exilados. Então, esse desejo, e a gente pode ver nas imagens, depois que Israel atacou o Irã, ver que muitas e muitas pessoas foram, e com a morte do Ayatollah, muitas e muitas pessoas foram comemorar, porque estavam se sentindo oprimidos, ou seja, exilados. Tá? O segundo termo, e o segundo conceito, ele vai ser a escada, como se fosse uma escada da guerra. É o conceito de Asiyah, Yetzirah e Atzilut. Mostrando a Cabalá que a guerra não acontece apenas no solo, ela está sendo travada através dos mundos existentes, conforme a Cabalá.
O mundo de Asiá é o mundo da ação, tá? É neste mundo que os mísseis interceptores de Israel e os drones do Irã se encontram. É o nível tático, físico, onde o sangue é derramado, onde a tecnologia decide batalhas. É o mundo onde a ação humana está sendo soberana. Aí nós temos o mundo de Yetzirah, o mundo da formação, o mundo da criação, que está acima da matéria. Nós temos o mundo de emoções, das ideologias. Aqui é a guerra de narrativas, é o fervor religioso do regime iraniano contra a determinação existencial de Israel, tá? Em Yetzirah, os anjos, os arquétipos das nações, eles lutam por uma supremacia. Depois nós temos o mundo da emanação, que é o Atzilut. E este é um plano da unidade absoluta. Em Atzilut não há guerra, apenas a vontade pura. O objetivo de Israel nesta guerra, espiritualmente falando, é revelar a luz de Atzilut dentro desse caos do mundo de Asiá. É provar que existe uma ordem divina mesmo no meio desse caos todo, no meio desse conflito nuclear, tá? Que as pessoas não podem achar que pelo fato delas serem detentoras de poderio nuclear, elas estão acima da soberania do Criador. Então, antes de nós irmos para o terceiro conceito, eu gostaria de pedir para você dar um like no vídeo, para você se inscrever no canal, tá bom? Porque aí você vai estar sendo informado e o YouTube pode estar te colocando a par de todas as nossas atualizações, tá bom? Então aí nós temos um terceiro conceito que é o Behirá, ou seja, o que é Behirá? É o livre-arbítrio, a escolha, tá? O destino sendo colocado nas mãos do homem, tá? Então no centro do conflito está Behirá, tá? Os Estados Unidos e Israel enfrentam uma escolha crítica. A contenção ou o ataque preventivo às capacidades nucleares. Pensa quanto tempo demorou para que houvesse a decisão de promover um ataque contra o Irã. Tá? Na Kabbalah, a Behirá, ela vai estar ligada a Hesed, a misericórdia. Ela vai estar ligada a buscar por preservar a vida. A escolha sempre vai ser preservar a vida, né? Enquanto, de um outro lado, nós temos a Gevurá, o julgamento, né? Que traz a severidade necessária, que às vezes faz com que você tome decisões de colocar algumas atitudes, alguns comportamentos antes da preservação da vida. O equilíbrio dessa escolha, neste ano de 2026, ele vai determinar se nós vamos entrar numa era de caos ou numa era de uma nova ordem global, ou as coisas vão acontecer de forma diferente e haverá paz no Oriente Médio. Dentro desse contexto todo e desses conceitos, nós temos o profeta Eliyahu, o profeta Elias, né, que é tão mencionado aí pelos religiosos, né? E dentro da Kabbalah ela acredita e ela entende que o profeta Elias ele transita nesse caos. Elias é o mestre que transita entre os mundos. Ele sobe e desce conectado à terra e ao céu. Por quê que a gente entende dessa forma? Porque a tradição, a nossa tradição, ela vai dizer que o Elias ele vai anunciar a redenção antes do dia grande e terrível. Então, no contexto atual, para a Kabbalah, nós entendemos que ele representa a esperança de uma intervenção que transcende a lógica militar. Que é a figura que lembra o povo de Israel que mesmo sob ameaça de mísseis balísticos, existe uma proteção que vem de cima. Então, é nisso que o povo de Israel se apega quando ele entende que acima do Iron Dome, por exemplo, né, do interceptador moderno, como Israel tem para não permitir que os mísseis atinjam o país, acima de tudo isso, acima de qualquer proteção bélica,
está o Criador. Existe uma proteção que vem dos céus, tá? Depois do conceito de Eliarro, do profeta Elias, nós temos o conceito que eu, na realidade, gosto bastante, que é Al-Aliyah, que seria, ou El-Aliyah, que seria o retorno, Aliyah, que é retorno, né, ao Criador, tá? E o fim do conflito. Então, o objetivo final de toda dor, de todo o processo de dor que a guerra traz para nós, é retornar ao Criador. Então, a palavra Aliyah, ela é usada para o retorno dos judeus à sua terra, né? Quem mora no Brasil, por exemplo, ou qualquer outro país e quer retornar a Israel, ele fala, eu vou fazer a minha Aliyah. Aliyah, ela é física. As pessoas retornam ao país, à sua terra, a terra dos seus antepassados, né? Mas aqui, neste caso, na Kabbalah, nós vamos interpretar como um retorno espiritual, e principalmente o retorno da consciência humana à fonte original, tá? E nós vemos, e a Kabbalah nos mostra que o conflito com o Irã, ele é visto como o parto para uma nova era, né? Ou seja, esse retorno pode ser visto assim, né? E esse retorno, ele vai acontecer quando as nações reconhecerem que a soberania pertence ao Criador e não às armas. O fim da guerra é, em última análise, o fim da separação entre o homem e o Criador. Então, quando o homem trava uma guerra, ele não tem a compreensão, né, dessa ligação que ele tem com Deus. E tomar a decisão de acabar com as guerras é o fim dessa separação. É promover o reencontro, a Al-Aliyah, ou seja, o retorno ao Criador. Eu quero agradecer a você e pedir novamente que você vá dar um like no vídeo e que você vá se inscrever no canal para que eu possa estar atualizando você de todas essas informações.